Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios do capítulo 8 do NISE. Vão ser exercícios sobre desenho e interpretação do LGR. O exercício 4 pede primeiro para a gente o LGR dessa função. Então a gente marca os polos e os zeros no diagrama de polos e zeros. Então a gente começa fazendo o primeiro passo do LGR, que é o eixo real. Você começa o gráfico fazendo LGR menos. Quando você encontra um polo duplo, você não faz nada, continua LGR menos. Depois temos um zero simples, então você troca de LGR menos para LGR mais. E depois de encontrar esse polo no final, volta para LGR menos. Passo 2, das assíntotas, que vai ser apenas uma aplicação de fórmula. O terceiro passo do centroide também sai só por aplicação de fórmula. A gente desenha o centroide aqui e as assíntotas aqui. E para fazer os pontos de ramificação, a gente precisa das raízes de uma equação. A equação formada por derivada do numerador vezes denominador menos derivada do numerador vezes denominador. Nesse caso, iguais a 0 e menos 2. Já que só temos dois pontos de ramificação, nesse segundo ponto, os três polos se encontram, um deles vai para o zero, os outros dois para as assíntotas. Então, conectando as assíntotas e o círculo, nós desenhamos o LGR. Só que não acabamos a questão. Ela também pede para calcularmos o ganho para que os três polos estejam no mesmo lugar. Para isso, utilizaremos a condição de módulo. A gente pega a condição de módulo, põe S igual a menos 2 e encontra que K igual a 12. Só que a letra B pede especificamente para a gente mostrar onde vão parar os polos na malha fechada. Então tá aqui. E isso é o exercício 4. O exercício 5 dá para a gente uma função de transferência em malha aberta e pede para a gente a faixa de K, que dá a estabilidade de malha fechada, o LGR e a localização dos polos para os ganhos de 1 e 2. Vamos fazer um de cada vez. Primeiro vamos reescrever essa expressão, porque dessa forma é mais fácil de encontrarmos onde estão os dois polos. Vão estar nessas duas posições. E aí a gente marca o eixo real. LGR menos. Número par de polos e zeros. Então ele continua LGR menos. E já que o número de polos é igual ao número de zeros, esse sistema não vai ter assíntotas. E quando você jogar na fórmula para calcular os pontos de ramificação, vai dar uma bugada. Então a gente vai ter que encontrar outro caminho para determinar o que acontece com esses dois polos. Então a gente fecha a malha para encontrar uma expressão da localização dos polos em função do ganho. E já que tem um polo na expressão dos polos, vamos ter que dividir em uma região para K maior que 1 e uma região para K menor que 1. Para determinar para onde eles vão, nós vamos usar limites. Esse primeiro limite diz que os nossos polos vão para mais e menos infinito, onde um vai para mais infinito e o outro para menos infinito. E esse outro limite diz para a gente que, conforme você se aproxima de 1 por valores menores que 1, os polos vão dar no eixo imaginário em cima de uma parte real menos 1. Um último detalhe nesse exercício é que, por causa deste menos na fórmula, o LGR menos e o LGR mais trocam. Então, o que acabaria sendo o LGR menos normalmente, vira o LGR mais, e o que seria o LGR mais normalmente, vira o LGR menos. E como na fórmula da localização dos polos tínhamos um K no denominador, conforme nós aumentamos o valor de K, nesse caso do LGR menos, a parte imaginária se aproximava de zero. Então, esse pequeno trecho, esses dois pequenos trechos, representam o LGR menos desse exercício. Mas como o exercício pede para a gente a faixa de valores de K que mantenha o sistema estável, nós precisaríamos pegar a equação em malha fechada, aplicar o critério de Routh-Hurwitz e identificar para que faixas de valores de K não há trocas de sinal na primeira coluna. Valores menores que 1 e maiores que 2 atendem a essa condição. Já que o exercício pediu, está aqui a localização dos polos nos casos de teste para 2 e 1. Sendo que o 1 teve que ser separado em 1 menos e 1 mais. E esse é o exercício 5. O exercício 14 dá dois sistemas para a gente e pede a faixa de estabilidade para cada um e um LGR de cada. Então a gente fecha a malha, usa o polinômio para montar as tabelas de Routh-Hurwitz e a partir das tabelas a gente calcula as faixas de estabilidade. Para fazer o LGR, mesma coisa de antes. LGR menos. Um polo, troca, troca, troca. LGR menos, troca, troca, troca.
Os dois gráficos têm o mesmo número de assíntotas nas mesmas direções. O centroide dá para pôr na fórmula, mas ela não faz a menor diferença. E você calcula os pontos de ramificação e anota eles nos diagramas de polos e zeros, ignorando os pontos de ramificação complexos. E o LGR+, dessa função vai ficar bem simples. Esses dois polos se juntam, se separam no ponto de ramificação, um vai para o zero de cima e o outro para o zero de baixo. Enquanto esse terceiro polo só vai mais para a esquerda. No LGR-, esses dois vão se juntar, também vão ir para os zeros, e esse outro polo vai para a direita. Ele está fora de escala nesse desenho, mas deve estar aparecendo uma figura agora com a escala certa. Nesse outro aqui, o LGR+, é quase a mesma coisa. Você tem dois polos aqui, que vão se juntar no ponto de ramificação e ir para os zeros, enquanto esse outro polo vai mais para a esquerda. E no LGR-, esses dois polos se juntam, se separam e não vão diretamente para os zeros. Temos outros dois pontos de ramificação aqui. Esses dois polos, depois de se juntarem, vão cair nesse ponto de ramificação, onde um deles vai para a direita e o outro vem para a esquerda, que se conecta com esse outro polo, nesse ponto de ramificação, e aí sim eles vão para os zeros. O LGR então deve ficar mais ou menos desse jeito, e com isso a gente determina os LGR e as faixas de estabilidade para cada um dos dois sistemas, e é esse o exercício 14. O exercício 19 dá pra gente uma função de transferência e pede o LGR, as assíntotas, o ganho para deixar o sistema marginalmente estável e qual o ganho que colocaria um polo em menos 0,5. A gente começa anotando os polos e os zeros no diagrama e depois faz o eixo real. Começa como LGR-, troca, 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 troca. A gente acha as assíntotas pela fórmula, acha o centroide com outra fórmula, calcula os pontos de ramificação, marca eles no diagrama e a gente olha onde é parte do LGR+ para desenhar. Esse polo vem para esse zero, esses dois polos se juntam e vêm para as assíntotas, e esse outro terceiro polo só vai mais para a esquerda. Para o LGR-, esse polo vai para a direita, esse polo vai para o zero, e esses dois polos vão se juntar e ir para as assíntotas do LGR-. Então esse aqui é o LGR desse sistema. Agora, para achar o valor de K que deixa o sistema marginalmente estável, a gente vai precisar aplicar o critério de Routh-Hurwitz. E aí, depois que você preencher a tabela, você olha para a primeira coluna da tabela, e para que não haja troca de sinais na primeira coluna, todos os elementos da primeira coluna vão ter que ser positivos, então K vai ter que estar no intervalo entre 0 e 140,8. Caso K seja igual a 0 ou a 140,8, o seu sistema vai ser marginalmente estável. A última coisa que ele pede é o ganho para que haja um polo em menos 0,5. Então só precisamos aplicar a condição de módulo, que vai dizer pra gente que o K tem que ser igual a 13,125. E isso foi o exercício 19. O exercício 30 pede pra gente onde colocar esse alfa para que o tempo de assentamento do sistema em malha fechada seja inferior a 4 segundos, para valores grandes de ganho. E como estamos falando de ganhos muito grandes, nós estaremos tratando os polos como se fossem as assíntotas. Nesse caso, temos dois polos a mais do que zeros, então nossas assíntotas estarão em 90 e 270. Só que as assíntotas partem do centroide, e para ganhos grandes, a parte real desses polos que vão para as assíntotas é aproximadamente o valor do centroide. Então basta a gente escolher um alfa, tal qual o centroide, pela fórmula D-1. Alfa igual a menos 9 vai fazer isso. E o exercício pede para a gente esboçar o LGR do resultado. LGR menos, troca, 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 troca. A gente já viu as assíntotas e o centroide, a gente sabe que o ponto de ramificação está aqui no meio. Esses dois polos vão se juntar para as assíntotas, esse polo vem em direção a esse zero, e para o LGR-, esse polo vem para a direita, esse polo vai para a esquerda e esse polo vem para o zero. Deve ficar mais ou menos assim. E com isso a gente fez o exercício 30. Qualquer dúvida vocês me dizem aqui embaixo. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então falou!